Hoje eu queria tratar de um tema relacionado também à superdotação. Recentemente eu gravei um vídeo explicando um pouco das características da superdotação e também dos tipos de inteligência, para você que é leigo no assunto entender um pouquinho melhor como é que funciona e possivelmente se identificar ou não. Uma coisa que eu tenho observado, e isso é muito interessante, você mesmo pode tatear isso, ou experimentar isso no seu dia a dia, ou observar isso no seu dia a dia para ver se faz sentido para você. Que é muito comum quando a gente começa a se aprofundar em algum tema, ou seja de trabalho, seja isso aí, é legal você mesmo tirar suas próprias conclusões e observar como funciona com você, dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos, do que quer que seja. É muito comum a gente começar a aprofundar em determinado tema e de repente aparecer um monte de sincronicidade, um monte de coisas na nossa frente relacionadas àquele tema. Eu acho que já deve ter acontecido isso com você. Pois bem, comigo acontece direto isso, acontece muito. Então, cada vez que eu me envolvo com determinadas temáticas, até porque eu também explicito isso aqui no meu canal no YouTube, começam a aparecer pessoas, pacientes com demandas específicas, com demandas relacionadas a determinado tema. Seja porque elas me encontraram no canal do YouTube por esse motivo, ou simplesmente por ironia do destino, vamos chamar assim, que eu estou estudando e me aprofundando muito naquele tema e ela resolve aparecer. Isso costuma acontecer. Então, eu tenho me deparado bastante com algumas pessoas que eu tenho visto sem que eu teste, sem que elas tenham testado também. Porque, claro, né, como eu deixei claro no vídeo anterior, para a pessoa ser considerada como superdotada, e superdotação não é uma patologia, mas precisa de alguns testes para você dizer ou chancelar, ó, sou superdotado. Mas existem algumas características que a gente pode, né, trazer à tona para definir o que é uma pessoa superdotada e o que não é. Então, é em cima de tudo isso que quando eu vou conversar com o paciente, eu consigo observar algumas características. E às vezes até eu levanto, ó, você já considerou essa possibilidade? Vai estudar, pesquisa sobre isso para você ver se faz sentido para você. E às vezes eu faço isso até para dar um upgrade, né, naquela pessoa que me aparece que tem uma autoestima baixa. Pois é. Então eu queria trazer aqui hoje, nesse vídeo, algumas situações que podem ocorrer com os superdotados. Por exemplo, a gente sabe que o superdotado é aquela pessoa que pode tender ao perfeccionismo. Ela identifica padrões nas coisas e ela pode tender a uma organização mais sistemática das coisas para que ela não perca tempo no seu dia a dia. Tanto por se sentir bem fazendo isso ou simplesmente por otimizar o seu tempo, otimizar a sua rotina. Então ela gosta de uma certa organização. Existem aqueles que podem se incomodar, se irritar quando alguma coisa sai fora do lugar, como podem ter aqueles também que não se incomodam tanto, fazem pelo simples prazer de fazer. O ponto aqui é o perfeccionismo. Então pode existir o perfeccionismo, por assim dizer, que ele consegue claramente identificar para atividades, para as rotinas de trabalho que ele faz, que ele executa. Ou seja, eu não vou entregar esse projeto enquanto ele não estiver perfeito, né? Então ele pode demorar um pouquinho mais no projeto, ele pode identificar aquele detalhe que só ele enxerga e nem o chefe dele consegue enxergar. E ele vai querer corrigir, arrumar e etc. Então tem muito isso. Essa atenção aos detalhes, essa coisa de enxergar aquilo que não é todo mundo que enxerga. Então tudo isso pode gerar um certo sofrimento nessas pessoas. Um ponto interessante que me chama a atenção também é o excesso de pensamento, que a gente chama de overthinking, né? É excesso mesmo, pensamento além. Então, pensamento arborizado, né? O pensamento arborizado do superdotado, ele vai gerar em torno de resolução de problemas. Ele tá o tempo todo resolvendo problemas na cabeça. E isso pode gerar ansiedade, né? Mas existe aquela diferença da ansiedade, por assim dizer, os pensamentos ansiosos, catastróficos do futuro, se eu fizer, e se acontecer isso, e se não der certo, e etc, etc, enfim, pensando no pior, né? Aqueles pensamentos de tentar controlar o futuro, prever o futuro. Isso aí a gente já sabe que é a ansiedade, por assim dizer. Mas é um pensamento arborizado como se ele vivesse muito mais na cabeça dele do que na realidade. Então, o que que acontece? É aquela pessoa que vai pegar uma situação que ela mesma vivenciou, então ela também tem uma autoconsciência grande, ou seja, uma consciência de si muito grande. Então ela sabe, enquanto ela está falando, ela consegue perceber também o interlocutor, né, as pessoas ao redor, o quanto ele está sendo agradável ou desagradável. Ele consegue modificar a situação, enfim, tem várias nuances dessas características. Então ele tem uma consciência de si, né, e das situações ao redor. Ele faz uma leitura precisa do ambiente. Então o que vai acontecer? Por essa pessoa ser
muito autocrítica e crítica, por assim dizer, em diversos contextos, do seu interesse também, principalmente, o que ela vai fazer? Ela vai começar a se analisar. Ela vai entrar no chuveiro, tomar um banho, ao invés dela se ocupar ali do mindfulness do momento, o pensamento dela vai viajar na maionese. Mas às vezes não é tão maionese assim. Às vezes ela pode chegar a conclusões importantíssimas da vida, da existência, por assim dizer, ou até alguma resolução de problema específico ali naquele momento, que é o tal do ócio criativo, né? E nessas pessoas isso é muito mais ativo, é muito mais, enfim, que acontece muito mais com essas pessoas. E é cotidiano, é quase que parte da rotina dessas pessoas. Então a tendência é, ali no chuveiro, a pessoa começar a pensar, nossa, aquele projeto que eu fiz, aquela coisa que eu fiz, enfim, aquele trabalho, aquela interlocução que eu tive com determinada pessoa, eu deveria ter feito de tal jeito, nossa. E aí ela começa a refazer a cena na cabeça dela, de um jeito diferente. Ou começa a reordenar a situação que ela poderia ter feito de um jeito melhor. Então esse processo de se desafiar também é uma constante para essas pessoas com superdotação. Então elas não competem com os outros, elas competem com elas mesmas, buscando sempre se superar, né? Uma outra situação que acontece muito também é essa coisa de se testar, né? Deixa eu ver até onde eu consigo ir, né? Tem muito disso que eu tô falando, não são coisas negativas, muito pelo contrário, podem até ser positivas. O problema é tanto o excesso quanto as consequências de se usar muito, de se fazer muito. Então, por exemplo, o excesso e o usar muito também pode levar ao isolamento. São pessoas que se sentem muito bem sozinhas, e isso é muito positivo também, porque tem muita gente que precisam, necessitam, gerando uma dependência de outras pessoas. E essas pessoas têm uma tendência de se sentirem muito bem sozinhas e até preferem trabalhar sozinhas, preferem ter ocupar o próprio espaço de trabalho, ocupar o próprio ambiente, enfim, e que o ambiente esteja de uma forma adequada a como ele funciona da melhor maneira possível, né? De uma organização otimizada. Então, ok. Qual é o problema disso? É que pode existir uma baixa consciência, uma baixa habilidade social, e aí esse que é o problema. Quais são as áreas que são menos desenvolvidas? Principalmente o social e o afetivo, de relacionamento e etc. Então, se você for olhar para uma pessoa superdotada, o que você vai ver? Superdotação e altas habilidades, ou altas capacidades. Quem assistiu o meu outro vídeo vai saber do que eu tô falando. Se você for olhar para a vida inteira dessa pessoa, você vai ver que a área provavelmente mais desenvolvida dela vai ser aquela área em que ela pode executar aquilo que ela tem de melhor, que ela sente prazer em fazer. Geralmente, eu não vou dizer que é sempre, geralmente tem a ver com profissional. Desde que essa pessoa, de alguma forma, tenha conseguido se localizar no profissional, fazendo aquilo que ela gosta. Porque se ela não faz aquilo que ela gosta, vai ser muito difícil. Então, geralmente, ela vai se ver mais bem realizada em alguma área específica, que exige desempenho, entende? Então, ela vai ter um alto desempenho no trabalho, se ela gostar do trabalho dela. Então, ela vai se destacar, ela vai ser líder, ela vai ter, enfim, uma alta criatividade borbulhante naquela área e vai longe. Se não for o trabalho, vamos supor que ela teve que reprimir o trabalho e ela trabalha com uma coisa que ela não gosta. Então, provavelmente, o trabalho, ela vai ser a pessoa pacata ali do trabalho, mediana, enfim, não dá prazer nenhum, então ela não vai se destacar. Mas ela tem aquele hobby que ela faz com louvor e tal, e nunca pensou em ganhar dinheiro com aquilo, porque é um hobby. Mas ela se dedica ao máximo naquilo, pode ser uma dança, um jogo, qualquer coisa. E ela vai ter um alto desempenho naquilo. Claro que as outras áreas vão ficar em defasagem, né? Então, e via de regra, o que mais acontece de ficar em defasagem é a vida social. A habilidade social fica mais capenga nessas pessoas. Elas podem conseguir até se desenvolver muito bem, articular muito bem, se comunicar muito bem quando são exigidas para fazer isso. Desde que elas, enfim, trabalhem um tema específico que elas tenham interesse e aí elas vão desenvolver muito bem. Mas, via de regra, isso gera um desgaste muito grande para elas, né? A ponto delas se sentirem cansadas, na maioria das vezes. Então, eu tive que interagir com uma, duas pessoas hoje, já foi muito, já a minha bateria social tá lá embaixo. Então, essa é uma característica, né? Por elas serem pessoas muito sensíveis, uma alta sensibilidade e empatia grande, que é a principal diferença do autismo, né? Então, elas conseguem ler o outro, elas conseguem ler nas entrelinhas muito mais do que as outras pessoas. Elas conseguem sentir o que o outro tá sentindo. Às vezes até literalmente, tá? A ponto de sentir mesmo na pele. Elas se envolvem muito com os problemas do mundo. Então, às vezes, não é algo que nem tá aqui do lado dela. É um problema lá na China, que explodiu lá, e aquilo tá afetando ela com a alma, doendo na alma. Então, elas sentem com uma intensidade muito grande.
E aí, um dos principais desafios para essas consciências, e que eu acho interessante a gente comentar aqui, é entender que elas têm um limite e que elas não precisam ser perfeitas, que às vezes o perfeccionismo é mais nessa linha, né, da autossuperação. Eu sei que eu posso fazer melhor, eu sei que eu posso ver esse detalhe, trabalhar esse detalhe e tal e tal. Enquanto isso estiver só no executável ali, ok. Mas se ultrapassar a barreira do emocional, a gente já vê um problema, porque às vezes a pessoa pode se deprimir por causa disso. Nossa, nunca vou atingir a perfeição, né? Por mais que ela saiba conscientemente, mas poxa, tem que ser desse jeito, do jeito que ela idealiza. Às vezes ela não consegue executar uma coisa porque ela idealiza de um jeito, ela consegue visualizar. Então a gente tem muitos superdotados que são líderes, que são visionários, né? Só que às vezes eles não conseguem alcançar aquilo que o pensamento deles alcançou há muito tempo. Então, aí entra a frustração muito grande, né? E o que eu vejo? O grande desafio, um dos grandes desafios dessas pessoas é justamente conseguir separar o que é deles, o que é do outro. Então, por eles se envolverem de corpo e alma nos projetos, com as dores do mundo e das pessoas, e com as causas que eles acreditam, eles se envolvem, aquela coisa de alto desempenho na tarefa, que eles, né, enfim, envolvimento com a tarefa, engajamento na tarefa, daquilo que eles gostam, daquilo que eles acreditam e eles estudam, eles se envolvem muito, então eles absorvem tudo, né? Tipo aquela expressão esponja, é literalmente isso. Então o maior desafio é saber separar o que é deles do que é do outro. Um outro ponto ali é o autoconhecimento. Então também entender que, ó, eu sou um ser humano, eu tenho limites, eu não sou uma máquina, por mais que em alguns momentos eu acho que eu sou. Por que eu falo isso? Porque a vitalidade do superdotado é tão grande, ele tem uma energia tão grande, que se deixar, ele não come, ele não dorme, ele vai virar madrugada fazendo determinada tarefa que ele gosta muito. Ou, se ele já tiver extrapolado alguns limites ali, enfim, não tiver direcionado melhor o seu tempo, as atividades, etc., dosado um pouquinho melhor, né, aprendido a equilibrar, a regular as emoções, ele vai ficar no pensamento, vai, o pensamento a mil, isso vai dar insônia, vai gerar insônia, um monte de outras questões que são importantes de serem olhadas, né? Burnout. Então a gente pode ver isso, até mesmo a pessoa que sente muito prazer no trabalho, só que a vida não é só o trabalho, né? Então ela vai precisar, o desafio dos superdotados, na minha visão, olhando assim, bem de uma forma mais ampla, é ele conseguir equilibrar a vida dele. Porque nem tudo são flores, né? Então a gente tem que desmistificar e entender que existe também um certo sofrimento nos superdotados, que envolve tudo isso, principalmente a área afetiva. Porque se existe intensidade, eles também vão se envolver na mesma proporção com a figura do apaixonamento, com quem eles estiverem envolvidos. E detalhe, a gente também tem que trabalhar muito no superdotado os limites, né, da idealização, porque eles são, assim, muito exponencialmente criativos. Então, essa criatividade, se eles não cuidarem disso, eles podem até beirarem a idealização das relações, justamente porque é a área menos trabalhada na vida deles, que eles menos desenvolveram. E aí eles podem idealizar uma pessoa, né? Até, não vou nem chamar de ingenuidade, às vezes é justamente imaturidade emocional. Existe, tem um termo que agora eu não vou me lembrar, que é como se fosse uma distonia, né, é assíncrono, é como se eles desenvolvessem uma área muito intensamente, muito profundamente, e geralmente o emocional e o afetivo, o social ali, junto, fica em defasagem. Então eles desenvolvem muito uma área e a outra fica totalmente distante. E aí é a área onde ele vai ter mais problemas, e é o que mais a gente vê no consultório, né? Os principais problemas dos superdotados estão ali, nos relacionamentos, tanto afetivos, profissionais, sociais, às vezes relacionamentos abusivos, que eles podem ser vítimas justamente por essa falta de, enfim, né? Essa falta de experiência, né? Nessa área. Então, esse é um vídeo que eu queria trazer aqui, porque é algo que eu fiquei observando e refletindo e pensando sobre isso nesses últimos dias. É claro que eu tô falando especificamente da superdotação, mas pode ter dupla ou tripla excepcionalidade, ou seja, a superdotação junto com um TDAH e um autismo, que vai colocar a coisa mais gritante ainda, né, nas características dessas pessoas, que são também altamente sensíveis, são características comuns aí, mas é uma peculiaridade aqui que eu trouxe da superdotação e que eu acho que vale super a pena a gente também debater, a gente conversar. E eu queria ouvir de você, que chegou até esse vídeo, o que você acha sobre tudo isso. Então, até o próximo vídeo.